Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é o olhar atento de Deus e nossa resposta. Amém. Amém? Vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Agora, nós vamos ler Atos 7, 34. Atos capítulo 7, versículo 34. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Amém. Queria convidar os irmãos para a gente orar e ler esse versículo 34. Amém? Vamos ficar de pé e orar e ler esse versículo? Senhor Jesus. Amém. Amém. Para o seu povo. Todo momento o Senhor está olhando para o seu povo. E isso é precioso para nós. Bom, pense você, quem somos nós para o Senhor dedicar o seu olhar exclusivamente para cada um de nós. Nós cantamos, né? Teu meigo olhar ilumina a escuridão. Irmãos, o Senhor está sempre com esse olhar para nos alcançar, não um olhar para fulminante, não, né? Mas é um olhar para a salvação. Amém. Nós vimos no domingo passado a questão do coração, sobre o amor, sobre contemplar o Senhor. E por outro lado, irmãos, o Senhor também quer olhar para cada um de nós. Só que existe dois tipos de pessoas, né? O Senhor, ele não é um Deus indiferente às nossas coisas, às nossas dificuldades, às nossas aflições, nossas lutas, nem mesmo nossas vitórias, né? Ele está sempre atento. Por isso que, tanto em Atos quanto em Êxodo, capítulo 7, mostra que o Senhor é um Deus que vê, que ouve e que desce para ajudar o seu povo. Mas existem dois tipos de pessoas, e é nesse início que eu quero fazer esse contraponto, né? Por um lado, nós lemos 1 Coríntios 8, 3, que fala que todo que ama a Deus é conhecido por Deus. Amém? Amém. Agora vamos ler Mateus. Mateus, capítulo 7. Em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 20, diz assim: portanto, pelos frutos os conhecereis. Daqui está falando sobre pelo fruto se conhece a árvore, né? Essa porção. Mas a partir do versículo 20 diz assim: pelo fruto os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
em teu nome não realizamos muitos milagres? Ao versículo 23. Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Por um lado nós temos, todo aquele que ama o Senhor é conhecido por Ele. Por outro lado nós temos: nunca os conheci. Na mesma Bíblia, irmãos, mesmo falar do Senhor, duas classes de pessoas. Quem nós somos? Muitas vezes nós, puxa, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Deus. Mas nós somos conhecidos por Deus? Como tem sido o nosso viver e nossas escolhas? Quem ama a Deus é conhecido por Deus. Mas esses aqui estavam expulsando demônios, fazendo milagres, fazendo tantas coisas. Parece algo bom, não é? Muitas obras. O Senhor nunca os conhecia. Irmãos, não é a aparência exterior, não é a obra exterior, é o nosso coração. Como está o nosso coração? Podemos fazer mil coisas, irmãos. Podemos pregar o evangelho, podemos fazer obras, encher esse local, construir locais, visitar cidades. Naquele dia, vamos ter confiança? O Senhor fala assim: ó, te conheço. Esse nasceu lá. Ou ele vai virar para nunca nos conhecer. Porque não é, irmãos, só o viver nas reuniões, é o viver diário. Amém. É o viver em casa, é o viver no trabalho, é o viver na escola, é o trato com os familiares, é o trato com as pessoas. Podemos ser esses que jorram bênção ou jorram maldição. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse amor, de 1 Coríntios 8, que ama o Senhor, é conhecido por Ele, não é um amor só de falar, tem que ser um amor de fato e de verdade. Tiago fala que não ameis de língua, não ameis só de palavra, mas de fato e de verdade. Tem que ser um amor sincero, sem fingimento. Quando temos esse coração puro e não religioso, o que é ter um coração religioso? É ter essa aparência exterior, fazer muitas coisas. Irmãos, eu posso estar certinho em muitas coisas e andar com a Bíblia debaixo do braço e ainda assim não ser conhecido pelo Senhor. Olha como que isso é sério. O Senhor tire de nós toda religiosidade, irmãos, para que a gente possa amá-lo de fato e de verdade, A gente não pode se contentar, irmãos, em ser a mesma pessoa ano após ano. Será que a gente vai querer permanecer do mesmo jeito mais um ano? Irmão, a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa buscar intimidade com o Senhor. Não posso permanecer o mesmo ano após ano, só reclamando da vida ou olhando para as pessoas. Eu preciso olhar para mim e falar: Senhor, eu preciso avançar, preciso avançar minha experiência com Cristo, preciso conhecer mais de Cristo, eu preciso ser conhecido pelo Senhor. Irmãos, não permanecemos da mesma maneira. Muitas vezes os irmãos nos exortam, De manhã o Evangelho desse trouxe uma exortação para nós. Isso é porque nós temos que crescer. Quando nós viemos para a reunião, irmãos, é agradável estar com os irmãos, é gostoso ver os irmãos, mas nós viemos para a reunião não só por causa dos irmãos, nós viemos para a reunião para quê? Por causa do Senhor, para ver o Senhor, tocar o Senhor, amar o Senhor, adorar o Senhor. E isso exige reverência, não religiosidade. A gente está vindo aqui para dizer: agora todo mundo fica assim, igual religioso. Não é isso não.
mas eu preciso aprender a ter reverência ao Senhor. Isso mostra se nós estamos crescendo ou não, se nós estamos avançando ou não. Nós priorizamos o Senhor ou nós abrimos mão do Senhor por qualquer coisa? Irmão, você está falando que eu não posso faltar de reunião? Não estou falando isso não. Estou falando que quando nós avançamos na nossa experiência com o Senhor, nós não queremos ficar longe do Senhor. Nós não abrimos mão do Senhor, nem individualmente, nem coletivamente, porque nós queremos buscar esse Cristo junto. É algo prático, é orgânico, ele flui naturalmente, não é algo forçado. Senhor Jesus, vamos avançar aqui. Senhor, irmãos, ele já passou tudo por nós, né? E todas as aflições, tudo que tinha que passar, ele passou primeiro. Imagine que todas as lutas que nós passamos hoje, todos os vales que nós passamos hoje, o Senhor já passou. Ou não? Em tudo ele foi tentado, a Bíblia fala isso, não é? Todas as coisas ele experimentou. Em Hebreus nós vimos que ele é o sumo sacerdote capaz de nos suportar, de nos ajudar em todas as coisas, porque ele mesmo passou por tudo. E se ele passou, irmãos, ele pode nos dar graça para poder passar também. Ele foi adiante de nós. Por isso que nós precisamos avançar. O Senhor, irmãos, ele está atento, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece nossas limitações. Ou você acha que o Senhor não conhece? Nós temos fraquezas ou não? Nós temos as nossas limitações ou não? Nossas culpas, nossas transgressões. O Senhor conhece cada uma delas. Irmãos, e não é o fato de nós termos que vai afastar o Senhor de nós. A questão é o nosso coração. O que os fariseus achavam, né? Eles tinham os fraquezas dos pecados, mas eles achavam que não, que eles eram bons, né? Lembra da oração do fariseu? Puxa, Senhor, estou aqui, eu dou a oferta do cominho, da hortelã, eu não sou como esse pecador. E o outro pecador estava como? Senhor, ser propício a ele, Senhor. Eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Não é o exterior, é a atitude dentro do nosso coração. É isso que o Senhor está olhando. Ele sabe, eu sei que você é fraco, eu sei que você tem pecado, eu sei as suas limitações, mas se o seu coração, o meu coração, um coração puro diante do Senhor, irmãos, ele desce para nos socorrer, ele desce para cuidar de nós. Agora, se o meu coração é um coração religioso, orgulhoso, não tem como o Senhor fazer nada. Naquele dia ele vai virar e falar: nunca nos conheci. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Vamos lá em Êxodo capítulo 7. Senhor Jesus, ali é a história do povo de Israel, irmãos. Eles estavam sofrendo, né? Na mão do faraó, estava ali no Egito, estavam distantes do Senhor, mas olha o versículo 7 e 8, é isso mesmo? Não, não é 7, não, 3, Êxodo 3, desculpa, Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse o Senhor: certamente vi, tenho observado. Então, primeira coisa, o Senhor, ele vê, nos observa. Ele viu a opressão, a miséria que o povo estava passando. Aí depois ele falou: tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o seu clamor. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus surdo. Ele ouve o nosso clamor. Por isso nós precisamos aprender a orar, irmãos. Não é orar igual aquele fariseu, de mim para mim mesmo, olhando só o meu umbigo. Vamos orar aquilo que está no coração do Pai. Ele está atento a ouvir o nosso clamor. Amém.
Por causa dos feitores, sei que estão padecendo. Versículo 8: por esse motivo desci. Amém. Por esse motivo desci para livrá-los. Irmãos, o Senhor, Ele ouve, Ele vê e Ele desce para nos socorrer. Qual é a sua aflição essa manhã? Qual é a sua luta nesse dia, irmãos? Às vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade, pode ser uma mágoa. O Senhor, nessa manhã, Ele está com o olho especialmente em você, cada um de nós. Ele está falando para cada um de nós: olha, eu estou vendo, eu estou ouvindo a sua oração e eu estou descendo para cuidar de tudo. Aleluia. Eu não sei te encorajar, saber que o Senhor, Ele nos vê, nos ouve, Ele desce para nos socorrer. Senhor Jesus, Deus, Ele não é cego à nossa realidade, graças a Deus. Irmãos, Ele vê a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, as nossas preocupações, os nossos anseios. Ó Senhor Jesus, vamos lá abrir Salmo capítulo 33. Agora nós vamos ler alguns versículos, tá, irmãos? Salmos capítulo 33. Senhor Jesus, versículos 13 a 15. Amém. Os irmãos podem ler para mim, por favor? Versículos 13 a 15 de Salmo 33. O Senhor olha para os céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sombra dos moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e compreende todas as suas obras. Amém. Aleluia. O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Amém. Do seu trono Ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que conhece tudo o que fazem. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. O Senhor está olhando toda a humanidade. Por isso que fala, há duas classes de pessoas. Quem nós somos? Em que classe nós estamos, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 16. Versículo 9, só a parte A. Diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver todo momento o Senhor falando: o Senhor contempla o seu povo, o Senhor está olhando para o seu povo. E aqui em Crônicas, sabe que o Senhor está olhando para aqueles cujo coração é plenamente dele. Está ligado diretamente a Coríntios 8,3. Aqueles que amam o Senhor é conhecido pelo Senhor. O Senhor está olhando para esses em especial, esses que têm o coração plenamente para o Senhor. Mas a questão é: o nosso coração é plenamente para o Senhor? Ou o nosso coração ainda é dividido com tantos amores? Será que o nosso coração ainda é dividido com tantas coisas? Precisamos ser sinceros diante do Senhor. Nós ainda amamos muitas coisas, irmãos. Muitas coisas ainda roubam o nosso coração. Nós precisamos confessar isso diante do Senhor. Mas graças ao Senhor podemos orar, podemos nos arrepender, podemos pedir ao Senhor que ouve o nosso clamor. Falar: Senhor, eu quero ter um coração totalmente teu. Ó Senhor Jesus. O Senhor também vê as nossas lutas internas, irmãos. Nossas batalhas contra o desânimo, contra a ansiedade. Vamos lá em Atos capítulo 23. Quem aqui passa por luta?
Os irmãos passam por lutos? Os irmãos passam por aflição? Sim. Ansiedade? Sim. Tem dia que a gente está desanimado ou não? Sim. Tem semana que vem um desânimo assim, será que eu vou na reunião? Não é verdade? Bate um desânimo, estou a fim de chutar o balde. Não é assim? É verdade. Todos nós passamos por isso. E se o tempo muda aí, que muda tudo. Muda tudo. Paulo, se chove, faz calor, tudo. Se chove, vai molhar, se faz frio, tudo. Vai sentir frio. Agora imagine os irmãos na Bíblia também passaram por isso. Paulo, todo mundo olha para ele como se fosse um super-herói. Ele fala, puxa, passei por nudez, por escassez, por naufrágio, por perseguição, apanhei. Aí fala, puxa, Paulo é um grande homem. Irmãos, Paulo também tinha lutas internas, tinha medo, tinha espinho na carne. Versículo 11 de Atos 23 diz assim, ó, provavelmente aqui Paulo, irmãos, ele estava preso, ele devia estar com muita pressão, assim, e agora, o que vai acontecer? Vão me mandar para o rei, eu não sei nem se eu vou morrer, será que eu estou pronto? Versículo 11, na noite seguinte, o Senhor surgiu. Irmãos, na noite seguinte, você pode estar passando por uma aflição tremenda, uma luta interna tremenda. O Senhor surge, irmãos. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo, ao lado do Rogério, ao lado do Ronaldo. Ó Senhor Jesus, e afirmou: ser corajoso. Como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Irmãos, o Senhor está atento às nossas lutas, está atento às nossas dores, e Ele sempre desce para nos fortalecer. Ser corajoso. No Antigo Testamento também tem uma passagem que fala isso, Josué, capítulo 1, versículo 9. Imagina Josué, irmãos, que seguia Moisés tantos anos, de repente não tinha mais Moisés. Mais de 2 milhões de pessoas ali para entrar na boa terra, para atravessar um rio. Ele já sabia que esse povo era um povo difícil de lidar. Como é que ele estava? Como é que estava o coração dele? Será que estava aflito ou não? Será? Moisés conseguia conduzir esse povo, não sei se eu consigo não. Olha o versículo 9. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andes. Irmãos, o Senhor está contigo. Oh Senhor Jesus. Irmãos, isso é motivo de alegria para nós. Que privilégio! O Senhor está conosco. Amém. Por isso a gente não pode se contentar permanecendo do mesmo jeito. Eu não posso ter um viver de vitimista, irmãos. Ai, tadinho de mim. Ai, eu não consigo. Ai, mas é difícil. Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. Tudo é difícil. Irmãos, o Senhor já fez tudo. E é Ele que nos fortalece. É Ele que nos encoraja. E é Ele que nos leva a avançar. Ele não é um Deus indiferente às nossas situações. Aleluia por isso. Ele espera que a gente possa cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Vamos ler rapidinho ali, porque para isso, irmãos, para ter essa, a gente precisa ter essa fé sincera, né? Vamos ler ali 1 Pedro 4,12. Senhor Jesus, corri por causa do tempo, como vocês me suportam mais um pouco. Senhor Jesus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho estivesse acontecendo. Irmãos, não estranhais. Há fogo,
mas é para nos purificar, é para a nossa fé crescer, é para que a gente saia do nosso comodismo, saia da nossa inércia e possa avançar. Por isso, não estranhais o fogo ardente, não estranhais essa provação que surge, porque isso tem como objetivo provar a nossa fé, para que naquele dia a gente possa ter confiança de ser conhecido pelo Senhor. Amém. Certo? Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 2, 9 e 10. Olha que o Senhor encoraja uma das igrejas aqui, ó. Igreja em Esmirna. Fala assim: conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça, irmãos, o que o Espírito revela às igrejas. Então o Senhor conhece as nossas aflições, Ele sabe das perseguições, Ele não é indiferente, irmãos, às lutas, Ele está cuidando. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Amém. Senhor Jesus. Hebreus 4,13. Os irmãos podem ler para mim, por favor? Hebreus 4,13. Senhor Jesus. Quem achar pode ler, por favor. Hebreus 4,13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Amém. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, irmãos, por um lado, o Senhor vê as nossas situações, nossas limitações, nossas fraquezas, Ele quer agir, mas por outro lado, nós precisamos nos arrepender, porque o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Por isso o Senhor espera que nós tenhamos um coração de arrependimento, um coração de busca. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável, ou o espírito voluntarioso, o espírito que faz a vontade do Senhor, um coração que serve o Senhor. E servir o Senhor é também servir os irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele vê tudo isso, mas Ele também ouve. Salmo 34, 17 diz assim: suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Vamos ler junto? Amém? Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Irmãos, o Senhor nos ouve. É importante ou não orar, suplicar diante do Senhor, que aflições nós passamos, e iremos passar. Mas o Senhor falou: não temos. Eles vão passar, eu também passei, mas não temos, porque eu venci o mundo. Por isso nós precisamos orar e nos conectar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor. Não é ter um viver religioso, irmãos, é ter realidade. O Senhor quer trazer para nós realidade. Certo? Senhor Jesus, nada do que nós dizemos ou sentimos passa desapercebido, viu, irmãos? O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Nós vamos estar com Ele tanto no secreto quanto juntos, confessando uns aos outros, orando, esvaziando. Ó Senhor Jesus. Jeremias, livro de Jeremias 29. Jeremias 29, versículos de 11 a 13.
Olha que encorajador esse versículo, irmãos. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar, não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Irmãos, que versículo maravilhoso! Então me invocareis, chegareis a mim para orar. Não chegareis a mim para lamuriar, porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor só para derramar nossas lamentações, reclamações. Chegareis a mim para orar, irmãos. Nós precisamos aprender a orar. E aí, quando nós chegamos ao Senhor para orar, o que acontece? Sabe o que o Senhor faz? Ele fala assim: deixa eu ficar aqui agora. Pode ir, Matheus, estou ouvindo. Ele presta atenção. É como um pai. Quando o filho chega: pai, eu quero te contar um negócio. Com maior alegria o pai vira: pode contar, estou aqui ouvindo. Pode ser a coisa mais bobinha que for, para ele foi grandioso, mas o pai está ouvindo, dando toda a sua atenção. Ele fala: vós me buscareis. Olha, irmão, quer dizer que se você buscar, você vai encontrar. Certamente me buscareis e me encontrareis, se me buscardes de todo o coração. De novo, 1 Coríntios 8:3, né? Aquele que ama o Senhor, ou que busca o Senhor de todo o coração, esse é conhecido por Deus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vou ter que pular alguns versículos, depois eu mando os versículos no grupo para os irmãos, que a sequência é muito preciosa, tá, irmãos? Ele ouve nossas orações, irmãos. Salmo 34:15. Precisa aprender a expressar a nossa gratidão e a nossa adoração ao Senhor. Vamos voltar lá em Salmos, capítulo 34, versículo 15. Quem achar pode ler, por favor. Contemplam os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor do socorro. Amém. Graças ao Senhor. Agora 116, Salmo 1 e 2. 116, 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. Inclinou para mim os seus ouvidos. Invocarei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias no inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Aleluia! Maravilhoso, irmão. A Bíblia nós podemos orar, podemos cantá-la. Isso nos enche da pessoa de Cristo. Amém. Como é precioso conhecer o Senhor dessa maneira. E mais precioso, ser conhecido por Ele, por entregar todo o nosso coração. Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me e te responderei, te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabes. Nós não temos desculpa: ah, Senhor, eu não sabia. Ah, Senhor, como fazer? Irmãos, nós podemos
ir diante do Senhor. Buscar e encontrar. Quando nós invocamos, Ele se dá a conhecer, Ele se revela. Então, o Rogério até compartilhou ontem, não sei se os irmãos lembram, nós domingo, que ele buscou o Senhor se revela, irmãos, de uma maneira doce, pessoal, íntima, e isso traz o quê? Restauração, não só para a vida de quem busca, mas para a igreja, porque quando nós somos alimentados, nós levamos para os irmãos. Aleluia! Estou finalizando aqui, mas só vou pular os versículos cada hora. Então Ele nos vê, nos ouve e Ele também desce para nos salvar. Ó Senhor Jesus! Mas como que a gente reage quando o Senhor desce, né? Romanos 12. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Irmãos, o Senhor, quando Ele viu o povo lá em Êxodo, né? Ele viu, ouviu e desceu para libertar o povo, mas Ele usou quem? Ele usou alguns servos, um deles Moisés, não foi? Então da nossa parte também precisa ter uma consagração, precisa ter uma atitude, falar: Senhor, Isaías falou assim, né? Senhor, envia-me a mim. Senhor, Tu conheces as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Amém. Aí lá em Romanos 12 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso mais racional serviço, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quer experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus? Se apresente como um sacrifício vivo. Se consagre. Ó Senhor Jesus. Isaías 64, 1. Irmãos, quem achar pode ler, por favor. Isaías 64, 1. Amém? E se os montes tremessem na tua presença, E os seus? Amém. Então, Isaías estava orando assim: se os montes se prendessem, se o Senhor descesse. Isso aqui foi um clamor de Isaías, irmãos. Lá no Antigo Testamento. O Senhor estava ouvindo ou não? Sim. E ele desceu ou não? Sim. Ele desceu na pessoa de Jesus. Amém. Nós vemos lá em João 1, 14, ele tabernaculou entre nós. Irmãos, ele desceu. Amém. E hoje ele está dentro de mim e de você. Amém. Irmãos, ele desce em cada momento para nos salvar. Amém. Aquele dia que às vezes o coração está apertado, cheio de aflição, você invoca o Senhor, irmãos, na mesma hora, Ele desce para nos livrar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor, Ele está a todo momento nos salvando, nos ajustando. Em Mateus 27, 24 diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Irmãos, se nós aprendermos isso, não quer dizer que nós não vamos passar pelas lutas. Vai vir os ventos, vai vir as chuvas, mas se nós aprendermos a estar na rocha, a manter a nossa fé alicerçada na rocha, sabendo que Ele ouve, que Ele vê e que Ele desce, nós pode vir o vento que for, a casa não vai ser derribada. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pela rocha da salvação. Amém. Senhor Jesus, é isso que nós precisamos. Amém. Temos que arrepender. Amém. Temos que ter fé e confiança no Senhor, temos que ter obediência, adoração e gratidão. E eu queria encerrar de duas maneiras. Iniciei essas duas classes de pessoas, né?
Uma delas está ali em Apocalipse. Eu gostaria que os irmãos abrissem, que é muito importante agora esses dois versículos finais. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esse aqui é aquela classe de pessoas lá de Mateus que a gente lê. Senhor, Senhor! Isso é um desconhecido. Eu estou na porta batendo. Se você abrir, eu vou ir mudar a situação. Agora, se você não abrir, eu estou do lado de fora. Não sejamos essas pessoas. Sejamos, irmãos, esses aqui, ó, 2 Crônicas, para finalizar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar de seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Ó Senhor Jesus, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia! Meus irmãos, saibam que o Senhor está atento. Ele é um Deus que vê, que ouve e que desce. Louvado seja o Senhor. Perdoa por eu ter passado um pouco por horário. Eu vou mandar depois os exercícios para os irmãos do grupo, para os irmãos desfrutarem da sequência, tá bom? Jesus é nosso Senhor. Acho que pode compartilhar direto. Amém? Vamos nos atentar, irmãos, na hora de compartilhar. Um minutinho para todos que puderem e quiserem desfrutar. Amém? Jesus é o Senhor.